Bom dia para quem é do dia, boa noite para quem é da noite. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou a Mara e te ajudo a transformar vidas, criando bebês hipernaturais do absoluto zero. E se a tinta do bebê reborn começar a desbotar? Tenho recebido muito essa pergunta. O que eu faço? Meu bebê desbotou. Eu tenho um público mais adolescente, um público que tem bebê reborn e que quer saber o que fazer com o bebê reborn delas que está desbotando. Difícil, né? Você trabalhar com uma resposta para quem já é dono do bebê reborn. Então vamos falar com quem faz bebê reborn. Vamos conversar a respeito. Vamos entender por que isso acontece. E para isso nós vamos falar desde o princípio, desde o comecinho, desde a hora em que você pega o bebê reborn e vai lavar. Começa aí o problema se você não souber lavar e higienizar o kit que você comprou. Porque são diferentes. Cada kit tem a sua particularidade. Então, a qualidade do vinil, a temperatura da água que você usa para lavar o seu kit, o detergente que você usa, nunca use detergente que tenha cor. O detergente tem que ser neutro, a água tem que ser morna, a esponja sempre usada do lado macio da esponja, sempre o lado liso, nunca o lado áspero, porque você vai riscar o seu vinil. E para que a temperatura da água surta efeito, use dentro do kit, lave lá dentro, aproveite a água morna, coloque o detergente e lave lá dentro. Se você tem dificuldade de alcançar alguns lugares, pega uma escovinha de dentes dessas de criança, bem macia, e vai dentro do kit. Você precisa retirar o óleo do kit. Então, a princípio, a água morna, o detergente neutro, a esponjinha do lado macio e uma escovinha para lavar lá dentro. Começa aí o sucesso do seu trabalho. Desde a hora que você começa a lavar o seu kit. Diferença de kit para kit. Tem os kits translúcidos, aí já muda todo o processo de lavagem. Você sabia que quando você compra um kit translúcido, você que é iniciante, que ainda está começando, quando for comprar, pergunta ao vendedor qual é o material que você está me vendendo. É um kit de vinil LDC? É um kit de vinil siliconado? É um kit de vinil translúcido? O translúcido é muito particular. Existem assim, muitos comentários, muitas perguntas eu tenho recebido, e olha, são 4 fontes de perguntas que eu fico captando para ver quem me perguntou o quê, qual é a dúvida, que me perguntam a respeito do kit translúcido. Então, o kit translúcido mais ainda exige cuidados. Você vai lavar com sabão em pó e bicarbonato. Faz uma misturinha de sabão em pó com bicarbonato. Deixe esse kit de molho por algumas horas. Depois que você deixou de molho por algumas horas, é que você vai passar a esponjinha para retirar todo. Ele é mais oleoso. Para retirar toda a oleosidade. Tanto os kits tradicionais que as pessoas já compram, que já têm o hábito de comprar, quanto os translúcidos, depois de lavado, deixe secar naturalmente. Não tente acelerar o processo. Não coloque no forno para secar, coloque. Até no sol é ótimo. Se tem sol onde você mora, coloque no sol. Porque o sol, além de tudo, ajuda a clarear, às vezes, a tonalidade um pouco mais escura do vinil. Né? Quando o vinil é rosado, quando ele é pêssego, ele é branquinho, tem uns da Bountiful que são branquíssimos. As pessoas acham que bom que ele já vem branco, é mais fácil de pintar. Engano seu. Você tem que ter uma tonalidade de pele para pintar. Branco, branco, como um papel em branco,
Não é cor de pele, a não ser que a pessoa tenha um problema de pele. Para ser tão branco seriam os albinos, né? Mas todos nós temos colorações na pele. Então, o muito branco também é difícil de pintar. Então, para que isso tudo tenha sucesso, lavou, higienizou. Ah, tem dificuldade de encontrar acetona na minha cidade, a não ser aquela um pouco rosada, aquela que é removedor de esmalte. Usa o álcool 70. Hoje em dia todo mundo tem álcool 70 em casa. Com essa história da pandemia, todo mundo entrou em contato com o álcool 70. Então, o álcool que se compra, né, no mercado, que não seja álcool gel, por favor, né, que seja o álcool normal, o álcool 70 é ótimo para higienizar. Tenta higienizar tudo. Cada lugarzinho, pega um cotonete, pega um pincelzinho, cada dobrinha, porque é aí que fica a oleosidade e é aí que a tinta começa a não pegar. Então, começa a vir daí o problema da tinta que vai sair lá na frente, né? Então, a base é tudo. Você que está começando agora, você que está entrando em contato com a Arte Reborn, precisa de informação. Esse tipo de informação é muito importante para que no meio do caminho você perceba que a sua pintura não fixou. Então, o próximo passo, lavei, deixei secar naturalmente, passei o álcool 70, tá? E daí ela precisa texturização. Porque o vinil, ele às vezes é muito oleoso, às vezes ele é muito liso, às vezes a textura dele não é muito boa. Ele precisa de uma texturização, que é onde nós vamos depois depositar a tinta. A texturização é uma dúvida para todo mundo. O que é uma texturização? Quem já está na Arte Reborn já sabe disso, e quem não está, às vezes nem imagina o que seja. Então, a texturização é na hora que você pega o seu tinning, seja de que marca for. Pega o seu tinning, mistura bem, amassa bem, sem nenhum gruminho, numa quantidade, separa numa quantidade ali de uma colher de chá, se dependendo do kit até mais de uma, tá? E você vai passar na esponja com látex. Você vai passar na esponja, não passe no kit. Você vai deixar o seu kit oleoso se você passar o pincel com o tinning, tá? Essa é a diferença de usar a esponja. Ah, mas eu passei com o pincel, depois eu vou lá com a esponja. Erro. Não funciona. Funciona se você passar na esponja e você vai delicadamente carimbando para deixar uma textura. Pensa que essa esponja ela vai entrar, fazer o seu trabalho ali, e quando você tira, ela deixa ali umas espículazinhas, uma coisinha assim que vai ficar um volume, né, do tinning. Então, quando passar na esponja, não economize, passe uma quantidade. Só não esfregue o tinning no vinil, tá? Ponha na esponja, porque isso vai depositar o tinning ali. Depositei. Fiz em todo o kit. Ah, mas tem dobrinhas, eu tenho que passar dentro das dobrinhas. Não precisa. Passa no que for mais aparente, né? Não precisa passar no vão dos dedos. Passa por cima, tá? Presta atenção nisso, porque muita gente acha que passar o tinning no kit ou passar na esponja dá no mesmo. Não dá. Não dá, tá? Então, essas coisas anotem, porque isso é importante. Essas coisas, às vezes, a gente faz assim, aprende aqui e ali, pega vídeo e tal, e as pessoas não te contam que isso aí é importante. Isso é muito importante. É aí que vai começar o sucesso de tudo que você for fazer. Então, texturizei. O que eu faço com essa texturização? Ah, vou esperar um pouquinho, daqui a pouco eu ponho no forno. Não faça isso. Eu tenho a paciência de deixar 24 horas. Tem gente que diz, ai, que bobagem, deixar 24 horas o kit com a texturização para depois colocar no forno. Faça isso, porque isso garante que vai dar certo, tá? Passou a texturização, passei o tinning numa camada grossa, carimbei, vai virando a esponjinha sempre, mesmo que seja assim, locais que tenha calombinhos, dobrinhas e tal, vai sempre virando a esponjinha. Não esqueça depois de, se tiver um vinco, uma dobra, bater ali com o mopzinho nas juntas para não ficar acumulado nada ali, porque se acumular vai ficar branco depois. Fiz isso.
Eu deixo de um dia para o outro. Eu acabei às 4 da tarde, amanhã às 10 da manhã. Eu deixo de um dia para o outro, deixo mesmo até as 4 horas do dia seguinte. Aí eu vou colocar no forno essa textura. Coloquei essa textura no forno, coloquei os membros sem encostarem. Fique atento à temperatura do seu forno. Você está usando o tine, mesmo que você vá pintar com diluente depois. Está usando o tine, a temperatura do forno. Coloca lá, regula, mas use sempre um termostato para você ter certeza da temperatura. São coisinhas mínimas que fazem toda a diferença. Se você estiver atento à temperatura, seja que forno for, você precisa de tantos graus para o seu forno. Olhe direitinho, coloque o termostato. Vou selar um lado, vou tirar, vou virar, esfriar, porque sua. Mesmo que você coloque no forno elétrico, no forno halogênio, isso sua, tá? Então, vira o kit, deixa ele esfriar e coloca novamente o tempo de forno dito aí pelo fabricante do seu verniz. O da Gênesis é 10 minutos, os outros usam diluente, né? Às vezes pergunta para o vendedor, para o fabricante, como usar. Tem verniz que você usa com diluente líquido, né? Então, fique atento aos detalhes. É isso que faz diferença. Essa ansiedade de sou iniciante e quero fazer um bebê de hoje para amanhã. Gente, fazer um bebê em 3 dias é para quem já tem uma estrada, sabe? Porque você pula etapas e as etapas são importantes, né? Mas antigamente se fazia muitas camadas. Sim, camadas. Antigamente se usava muitas camadas de tinta para chegar no resultado. Hoje em dia já sabemos que dá para fazer assim ou assado. Tem várias técnicas, né? Mas não pule as etapas. Você aprendeu num método, siga o método. Se você seguir o método, o tempo direitinho, não pule etapas. Então, coloquei ali, deixei ele lá às 24 horas, coloquei no forno, tirei. Eu vou neutralizar. Não tente texturizar com cor. Por quê? Porque você mudou a química. Você misturou tinta no tine. A química é outra. É outro passo, tá? Aí você está dando cor. Você precisa primeiro de textura. O tine sozinho dá uma textura. O tine com tinta vai te dar outra textura. Tá. Fiz a texturização, selei. Sele bem. Muito bem selado. Aí você vai fazer a neutralização. Se a partir daqui você decidir que você vai trabalhar com o diluente líquido, presta atenção. Outra dica muito importante. Não é qualquer diluente líquido. Se a sua tinta é base óleo, a tinta Gênesis é base óleo, tem tintas aí no mercado, tintas nacionais, que se diz, né, para quem está usando, que é perfeita, que imita tranquilamente a Gênesis, está reproduzindo as cores e a textura da Gênesis. Então, elas são base óleo, elas precisam do diluente para tinta óleo. Não adianta, não adianta você comprar qualquer diluente. Vou ali e compro sei lá, a tampinha é amarela e tal. Até tem uns mais antigos desse aqui, que eu já usei, que é esse da Gato Preto, que na verdade ele é para revitalização de materiais utilizados com tinta óleo. Olha, tinta óleo. Esse aqui é excelente, tá? Ele ficou mais difícil de achar depois que a Gênesis sumiu do mercado e os vernizes começaram a precisar de diluente líquido também. Tá? Mas então são materiais que você usa e ali está escrito para tinta óleo. Não adianta você comprar outro e achar que vai ter o mesmo resultado. Não vai ter, porque a tinta óleo se dilui com um verniz específico para ela, né? Alguém já me disse também, eu não estou bem lembrada quem me disse, olha, pintura com óleo de linhaça. Tá, o óleo de linhaça, ele dilui a tinta a óleo para uma pintura na tela. A tela tem outra porosidade, é outro material, né? Fora que a tela não vai ao forno. Pensa você pintando com óleo de linhaça, diluindo a sua tinta com óleo de linhaça e colocando no forno.
pode ir ao forno? Quanto tempo? E o cheiro, né? O cheiro é triste quando você coloca no forno. Tudo isso tem que ser pensado. Tem pessoas com problema respiratório porque usam produtos com uma química muito forte, não usam máscara na hora de abrir o forno. Então, a gente está falando de um processo que ele tem princípio, meio e fim. Não adianta pular essas etapas. Aí chega lá na frente, a sua pintura começa a sair e você se culpa quem te vendeu o kit, culpa o fabricante, culpa Deus e todo mundo. Mas você não usou o processo correto, você não seguiu o passo a passo, tá? Neutralização é outra coisa. Você até pode neutralizar usando o tine, mas você vai estar trabalhando com o tine diluindo a tinta, né? É uma química que já altera, coloca mais óleo no seu trabalho. Então, a sua pintura, a partir daí, já começa a ficar oleosa demais. Então, vai com cuidado, vai fazer a neutralização, respeita o passo a passo. Usa o tine ou usa o diluente líquido, mas respeita o passo a passo. Eu texturizei, criei uma parede que vai aderir essa tinta que eu vou colocar, né? Então, pensa no passo a passo, tá? Começa por aí, porque são muitas pessoas e assim, eu tô falando de consumidores reclamando e me perguntando se eu faço reforma, se eu sei como fazer para que a tinta pare de sair. Então, eu não estou falando com quem compra, mas eu estou falando com quem está iniciando na arte, quem está na arte, porque esse passo a passo é muito importante, não dá para pular essas etapas, né? Então, vamos lá. Já falei aqui dos kits translúcidos, né? Da preparação do kit, tá? Eu não sei se todas as pessoas sabem que precisa texturizar, né? Então, é importante esse passo a passo. Eu texturizei, neutralizei. Tá, temperatura do forno. Cada vez que eu ponho o meu bebê no forno, eu preciso, quando ele esfriar, espera esfriar. Não exagere no tempo. Ah, eu coloquei no forno, daí eu ligo um ventilador e põe na frente do ventilador que ele esfria rápido. Quando é que o vinil vai ter tempo de absorver essa tinta? Você coloca uma tinta oleosa com um diluente, né? Eu tenho um líquido e eu tenho o óleo. Eu coloco lá, eu diluí. Esse aqui precisa evaporar para a tinta ficar depositada lá nos porozinhos que a gente criou, né? Na textura que a gente criou. Se eu ponho na frente do ventilador, pronto. Metade do processo já não está acontecendo, né? Então, eu esfriei o meu kit muito rápido, daí eu já posso passar para a próxima etapa. Se você é apressadinha, você de repente é ansiosa, faça tipo uma perninha, um bracinho, ponha no forno. Fez o processo, enquanto ele está no forno, você está pintando outro bracinho, outra perninha. Aí você coloca esse que você acabou de pintar lá, enquanto aquele ali esfria, você passa na cabecinha. Vai por partes, porque aí as coisas se completam, o processo acontece, né? É uma química, né? Então ela precisa que o vinil esquenta, ou quando o vinil esquenta, ele abre os poros, né? É como você faz lá um procedimento na sua pele, um processo abrasivo e tal, e você precisa passar um hidratante. Tem que dar tempo, né? Ah, eu vou na praia, eu vou passar o filtro solar quando eu chegar na praia. Não, você precisa passar antes. Você precisa fazer aquela proteção, né? Então, quando você coloca o kit no forno, essa química precisa acontecer. Então, o kit precisa esfriar para daí você ir para outra camada. Mas ele precisa esfriar naturalmente. Não tente esfriar isso rápido. Não tente resolver as coisas assim, sabe? Porque essa ansiedade, na verdade, o objetivo da Arte Reborn, da gente se dedicar a essa coisa de renascer os kits, de transformar em bebês quase reais e transformar também as nossas vidas, começa por aí, né? Pelo processo da ansiedade. Vamos tentar usar a Arte Reborn para que essa ansiedade baixe um pouco. Então, curta o processo, faça devagar,
tá? Isso vai resolver muitas questões. Muitas coisas que lá na frente você vai perceber que de repente, nossa, tirei o bebê do forno, pus lá, fiz tudo, todo o processo. Aí, uma hora ou outra, você resolve checar. E daí a tinta sai. Começou o problema, né? Porque daí você vai ter que tirar tudo e refazer, né? E outra coisa muito importante, você resolveu seguir um método. Siga aquele método. Não adianta você acender uma vela para um santo, outra para o outro, outra para o outro, porque você vai ficar confusa, tá? Eu tenho pessoas já com esse assunto também aqui falando comigo e que fizeram isso, acenderam vela para muito santo e na hora de fazer deu tudo errado. Siga o processo, tá? Entrei numa de, fulana de tal lá, tô aprendendo com a fulana de tal. Faça o processo dela, tá? As dicas, elas são boas para você entender o processo, né? Mas não esfrie rapidamente, tá? Não faça isso. Deixa o processo acontecer. Porque às vezes, quando está muito calor e você está pintando, você está no ar-condicionado, durante o processo de pintura. O meu forno nunca está no meu ambiente. Ele está sempre em algum outro lugar com uma janela aberta. Nunca está comigo, tá? Então, eu estando pintando no ar-condicionado, não vai interferir. Agora, se eu tirar o kit de lá e rapidinho colocar na frente do ventilador, outra coisa que o ventilador faz, ele começa a poluir a sua pintura, porque começa a colocar a poeirinha que está no ar, pelinhos que grudam aqui e ali, né? Quando acontece de um pelinho ou outro grudar na minha pintura, eu já sei um processo para retirar e que é bem simples e que inclusive vou passar a ensinar aqui, vou dar essa dica para vocês, porque é bem importante, sabe? Saber tirar, porque às vezes a gente olha aí uns kits na internet e eu sempre vou lá e abro para ver, eu gosto de ver. Eu gosto de ver o trabalho dos outros, eu acho lindo o trabalho dos outros, os detalhes que as pessoas colocam. Mas às vezes eu abro e enxergo ali um bebê meio barbado, porque, né, o ar, a poeira, ela penetra ali no vinil também, tá? Então isso precisa ser cuidado. Então, a cada processo de pintura, a cada passo, a cada etapa, coloquei no forno, esfriei, deixei esfriar, antes de fazer qualquer outra etapa da pintura, cheque. Dá uma checada. Não tenha medo. Mas eu vou estragar o meu trabalho. Gente, só vai estragar se sair. Então, se sair, o seu trabalho está errado. É melhor você voltar ao processo do começo do que lá no final, nossa, e agora começou a sair a pintura, né? Então, o processo de pintura, ele é um processo delicado, é artístico. Você está fazendo uma obra de arte. Você não está pintando parede. Pintar parede, até para pintar parede, as pessoas fazem curso, né? Então, vamos olhar o processo como ele tem que ser olhado, tá? Deixa eu ver aqui, são várias camadas, várias perguntas que me fazem a respeito disso e eu anoto todas, tá? Então, cheque cada etapa para ver se está selada. O pessoal do AirDry também precisa ter o tempo de cura, né? É diferente da selagem que nós que usamos a tinta óleo e tal, que usamos a tinta que fixa com temperatura, né, com alta temperatura, é diferente. O pessoal do AirDry tem o tempo de cura. Não acelere o tempo de cura, sabe? Porque algumas dessas pessoas que me perguntam, delas já vêm com aquele processo assim meio pronto, aquela coisa meio pronta na cabeça. Mas é porque a minha foi pintada com AirDry, por isso que tá saindo. Gente, quem pinta com AirDry e pinta bem, dura os mesmos 40, 50 anos a pintura que dura com quem pinta com Gênesis, né? É o processo que está errado. Alguma coisa você fez errado. Então, espera o processo de cura acontecer, né? Eu sei que na AirDry às vezes tem que ter um pouquinho mais de paciência, deixar a coisa um pouquinho mais de tempo até curar bem a cada etapa, mas deixa acontecer. É o seu trabalho, é o seu investimento. Você investiu em você para aprender, você investiu no material e você está investindo no seu trabalho. Isso aí é o que vai construir o seu nome, a sua marca. Então, quando a pessoa procura por você, ela está procurando pelo seu trabalho bem feito, né? Porque, imagina, um trabalho mal feito sai por aí e ele é uma péssima propaganda para gente, né?
Então, tome esses cuidados, porque tomando esses cuidados todos, eu duvido que a tinta vai sair. Mas daí vem aquela pergunta, tá, mas e se o meu kit desbotar? Também é por causa de todo esse processo desde o início que alguém pulou alguma etapa ou acelerou alguma etapa. Porque olha, eu já deixo aqui o meu filhinho, que todo mundo que me conhece, me segue já conhece, ele está aqui há muitos anos pintado. Muito tempo que ele está aqui. Ele nunca desbotou, né? Por que ele iria desbotar? E nessa época aqui, a gente não trabalhava com esse Cream Pro, tá? Não trabalhava. O Cream Pro, para quem aí está na Arte Reborn, é quando você passou a colocar o tinning para fazer a mistura da tinta para fazer a pintura. Aqui era na base do diluente. Não tinha texturização, tá? Só a neutralização. Esse era um kit pêssego, tá? Esse é o kit Heine. Eu nunca lembro o nome da artista, da escultora do kit Heine, mas ele é um kit que ainda vende, ele é um kit bem antigo, mas ele ainda tem à venda, tá? Ele é um kit maravilhoso, a pele, o vinil maravilhoso para pintar, mas todo o processo de pintura aqui foi feito com diluente líquido. E não tinha essa mistura ainda do Queen Pro, né? Que hoje em dia todo mundo sabe que existem lá o 2.0 e tal, que é uma criação das Dricas, né? Todo mundo conhece esse processo de pintura que hoje em dia se pinta fazendo uma mistura cremosa, né? E nessa época aqui não. Aqui é um processo que não tinha texturização, a texturização era só na selagem, então era aquela misturinha de 1 ou 2 vernizes e a textura se dava com a esponjinha, né? Mas esse processo de pintura aqui, ele foi feito todinho com diluente líquido. Não é um processo cremoso, tá? E não teve texturização. E ele tá aqui, intacto. E tem anos que ele está aqui. Então, a pintura desbotar, ela tem que ter uma explicação, né? Porque a gente não quer que o nosso trabalho chegue no consumidor final ou para quem vai ser presenteado, para quem você vai fazer uma doação. A gente não quer que aquilo lá vá e de repente volte para a gente cheio de reclamações, cheio de defeitos, né? Nessa época aqui, eu optei até por não colocar cílios nele, porque se eu colocasse cílios escuros, ele ia ficar com um olhar completamente diferente do que eu queria. E se eu colocasse cílios claríssimos como o cabelo, ia ficar muito estranho para um bebê porque quando são pessoas que têm o cílio bem branquinho, mas tem movimento, né? Aí o cílio aqui muito branco ia ficar muito estranho, ia ficar parecendo assim uma coisa em cima, sobre o olho, e não como os cílios aqui. Então, eu até optei por isso. Então, essas coisas fazem diferença. Mas você veja que é um bebê que está pintado aqui há muito tempo. E da idade dele, eu tenho muitos por aí. Muitos que foram e não voltaram, graças a Deus. E que nunca eu recebi uma reclamação. Nunca ninguém me ligou dizendo, olha, caiu não sei o que. A única reclamação, nem foi reclamação, foi uma observação, né? Que a pessoa mandou para mim no WhatsApp, dizer assim, a minha filha conseguiu arrancar um cílio do bebê, porque ela puxou, ela é muito pequena, ela não entende, criança é igual gato, adora coisa que brilha, né? Então foi direto no olho e arrancou mesmo. E eu disse para ela, mande para mim, isso nunca me aconteceu, pode mandar para mim. Ela disse, mas ela não vai conseguir deixar. Ela não vai me deixar mandar para lugar nenhum. Digo, então eu vou te ensinar a colar. Ensinei ela a colar, colou, deu tudo certo. Mas foi a única pessoa que me deu um retorno, assim, que alguma coisa aconteceu. Então, desse tipo de pintura aqui, eu tinha uma pintura que era um kit Holly. É um kit maravilhoso. É um bebê lindo, fica lindíssimo. Tem muitos anos. E foi assim um dos primeiros bebês maiores que eu fiz, né? Porque esses aqui eram de 49 centímetros, aquela já era de 51, 52, não me lembro bem. Era um bebê maior, então dava mais trabalho e tal. E assim, foi a primeira sobrancelha que eu fiz e fiquei orgulhosa, sabe? Era perfeita, maravilhosa. Quando eu fiz de primeira, nossa, eu fiquei muito feliz.
Porque até ali eu sofria para fazer, eu fazia exercício. Conto para vocês sempre que eu faço exercício para fazer pintura de sobrancelha. Não é porque eu tô aqui fazendo bebê faz um tempão que eu não faço exercício, faço sim, tá? Porque a mão da gente precisa trabalhar e ficar macia, né? Mas não tive reclamação. Então, aquele kit Holly, inclusive, assim, a pessoa para quem foi dado esse presente esteve na minha casa há pouco tempo e eu perguntei dos bebês. Eu digo, escuta, me conte, e os bebês? Ele falou, estão perfeitos, sem problema nenhum. Então, esse retorno é muito importante. Daí, como que você fica aqui nas redes sociais, né? Que eu tô aqui, olha, eu tô com vocês aqui, eu tô no YouTube, eu tô no TikTok e eu tô no Facebook. São 4 redes sociais. E eu recebo um monte de perguntas. Porque outra coisa também, que além de desbotar, saiu. A pessoa disse: olha, o meu bebê desbotou e a pintura do lábio saiu. Por que saiu? Porque passaram aquilo que eu digo para ninguém passar. Produto para unha, gente, é para unha, não é para bebê reborn. Não passe aquele extra brilho na boca, porque com o atrito da chupeta com imã, ele vai sair, sabe? Ele vai tirar aquela casquinha, é uma casquinha, né? Não é uma coisa que foi feita para arte reborn. Então vai sair e vai tirar a cor da boca também. Então, além do bebê desbotar, saiu a pintura da boca. Então, fique atento aos detalhes, tá? Então aqui, quem entrou depois e perdeu assim o começo, eu sempre gosto de voltar no assunto e quero que vocês perguntem aí. Eu vou ver quem que está aqui comigo, vou ver se tem perguntas, quais são os comentários. E se quiserem perguntar quem entrou agora, pergunte, tá? Porque bebê reborn não foi feito para desbotar, tá? A gente faz para durar uma vida. Então, não vai atrás e, não, é natural desbotar. Não é, não, tá? Se eu fiz um bebê reborn que ele representa um bebê prematuro, ele tem que continuar vermelhinho o resto da vida. Não, mas ele vai desbotando com o tempo. Tá errado. Bebê reborn não pode ir no sol. Se o seu bebê reborn for no sol e ele desbotar, tem coisa errada. Porque você lembra que a pintura passa por uma alta temperatura? É claro que você não vai levar na piscina, né? Tem cloro. Você não vai levar no mar. Tem iodo, tem sal, né? Tem umidade. Mas você sair com seu bebê reborn no colo e ir na rua andando com ele, vai desbotar? Não. Ele não foi no forno? Ele não passou por um processo de temperatura alta? Então, se ele está bem selado, ele vai durar o resto da vida, tá? Eu espero muito que quando meu filho tiver uma filha, leve o Ricardinho dele para casa, porque eu quero que dure para que ele leve para a filha dele, né? A minha neta, que tem um bebê que eu fiz há muito tempo, continua lá com ela. Eu quero que ela dê para a filha dela. Então, pense nisso. Não dá para queimar etapas, tá? Não pule o processo. Tinha uma artista, uns vídeos, né? Que pintava e usava óleo de linhaça. Pois é, eu fico pensando, você já imaginou o cheiro disso? Você pintar usando óleo de linhaça, tinta na tela, né? Com tinta a óleo, já é insuportável, porque aquilo com o tempo você não aguenta, né? Tanto é que as pessoas passaram a pintar com tinta acrílica e tal, foi tendo uma variação. Aquela tinta óleo de tubo e que precisa do óleo de linhaça, meu Deus do céu, ela é sufocante mesmo. Então, veja que quem desenvolveu as tintas Gênesis eram 2 irmãos australianos que eram artistas que pintavam tela. Eles desenvolveram essa tinta sem cheiro, com essa oleosidade boa, com essa diluição, né, cremosa, né? Porque com certeza o produto que usava óleo de linhaça já estava, né, para lá, assim, ninguém mais queria usar. E essas tintas foram inventadas por esses 2 irmãos e passaram-se a usar na arte reborn. Mas eram tintas para tela, tá? Então você veja que houve uma evolução aí, porque o óleo de linhaça, com certeza, se colocar no forno, o cheiro vai ser bem insuportável. E eu não sei que tipo de vinil aguenta o óleo de linhaça. Tem que pensar nisso também, nessa química, né? Tudo é química. E o cabelo, nesse tempo todo, só hidratar sempre? Então, quando é fibra, Débora, é só água, tá? Só água mesmo, não faço nada.
Não faço choque térmico, não faço nada, tá? É só água mesmo. Quando eu estou implantando, acabei de implantar, eu molho, ponho o filme plástico na fibra, deixo bem do jeitinho que eu quero, ponho o filme plástico na fibra e deixo. Aí depois eu vou lá, tiro o filme plástico e a fibra tá ali, ó. Bem certinha, ó. A cabecinha dele é rosadinha por baixo, né? Por ele ser lourinho assim. Tem todas as veinhas aqui na cabecinha também, tá? Essa é uma fibra Beltex. E é só isso, é só água. Se fosse morrer, eu ia, claro, dar uma hidratadinha de vez em quando. Material bom é futuramente no curso. Isso mesmo, Letícia, é bem importante, sabe? Material de qualidade. Vai devagar, tá? Não tenho condições de fazer tudo agora, vai fazendo devagar, vai aos poucos. Vai chegar uma hora que vai dar tudo certo, você vai ter todo o material e principalmente o conhecimento, porque não adianta ter material bom sem conhecimento, né? Na África do Sul existe uma tribo que quando se casa ganha-se a boneca para passar de geração em geração. Olha que interessante, né? Então por que não a gente fazer isso também? Não é bem bom isso? Saber que eu vou embora e que o que eu fiz vai ficar aqui e vai ficar na casa de tanta gente, né? Eu já pensei nisso, sabe? Teve uma feira que eu fui uma vez que eu vendi um monte de bebê e depois fiquei pensando, gente, não tá só na minha casa, tá na casa de tantas pessoas, né? E o que causa, né, nas pessoas. Eu vendi uma bebê oriental para uma senhora que quis dar de presente para uma amiga que tinha 92 anos, né, Charles? Isso. 92 anos e nunca teve uma boneca. Ela fazia a boneca com palha de milho, essa senhora. Então a amiga comprou de mim um bebê para dar de presente para a senhora de 92 anos. Com certeza, ela, se é forte, está bem, há de viver muito e vai deixar com certeza para alguém, né? Então as coisas realmente vão trocando de mãos e passando de geração em geração. É bem bom. A tinta da unha sempre sai, tenho que repetir. Por que será? Me conta aí, Daiane, o que você põe na misturinha aí da tinta da unha? Eu não lembro, acho que a Daiane faz air dry, né? Será que você não tem que colocar? Porque no caso da Gênesis, a gente já tem o Nail Tip, que é uma tinta que é pré-mix, né? Ela já vem pronta. Então, a gente pode passar só ela com diluente, como a gente pode misturar ela com um pouquinho do tique, né? Que dá um volumezinho ali, mas é bem pouquinho mesmo, ou só com o time. Aí no caso da Air Dry, eu não sei, tem sempre que repetir. Pois é, precisa ver qual é o problema. Me conta aí como é que você faz. A dica de ouro era do ventilador e a textura não pode ser junto com a neutralização. Exatamente. Primeiro textura, depois neutralização. Porque se você muda a química da coisa, a química não acontece. É como assim, vamos dar um exemplo bem prático. Você fez um bebê bem vermelho. Nossa, ele está muito vermelho. Ah, mas eu quero dar uma clareada nele. Então eu vou lá na roda de cores e vejo que o que neutraliza o vermelho é o verde. Faço a mistura do verde lá, indicada ali, né, pela tonalidade da roda de cores. Comparo ali se está na cor que vai neutralizar o meu vermelho. Adianta eu pegar o pincel e passar assim, tipo, de leve? Não. É a química. Você tem que pegar o pincel, deixa eu pegar um pincel que não tenha nenhum material para não dar uma reação no meu bebê, né? Você tem que pegar o pincel e passar mesmo, esfregando o verde, tá? Esfregando o verde, porque você quer causar uma reação química. O vermelho já está selado, ele não vai sair. Então você precisa fazer uma reação química. Ah, eu vou dar um banho de verde para clarear o vermelho. Aí vai lá e pronto. Não vai clarear. Só vai clarear se você fizer a química. E não adianta ser aquele verdinho assim, quase morto. Tem que ser um verde de verdade mesmo. E o bebê vai ficar meio esverdeadinho na hora. Mas você vai ver que durante o processo, você já começa a ver que ele vai meio que secando e você já começa a ver ele clareando, o vermelho já mudando de cor, sabe? Então, são essas coisinhas que a gente vai aprendendo com o tempo e que precisa
ficar inteirado dos detalhes, de saber como funciona, né? Porque isso ajuda bastante no trabalho. Chega lá no meio do processo, metade desses detalhes a gente não anotou, não lembra, não sabe, e daí fica perdido e às vezes por um detalhezinho o seu bebê não ficou do jeito que você queria, né?